O Clarencio é um garoto que já demonstrou que ele é muito tranquilo e dificilmente se irrita, só que ele também tem momentos que ele perde um pouco a paciência e até fica inquieto, e isso é muito normal, ainda mais quando você é uma criança. E teve uma vez que ele foi no médico com a sua mãe e acabou ficando um pouco impaciente, já que nesses lugares, como vocês já devem saber, parece que o tempo não passa, principalmente quando você tá esperando ser sua vez. Só que enquanto ele estava esperando, ele queria um doce, mas só poderia pegar na saída, o que estava deixando ele ainda mais ansioso. Só que nesse momento ele acabou conhecendo uma garotinha, e ela estava disposta a querer ajudar ele, só que o Clarencio não esperava é que essa garotinha iria sacanear com ele. Esse menino pegou meu doce! Como é que é? E se você curte conteúdo de desenho, vê se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de Clarencio, beleza? E dessa vez começa com Clarencio chegando em uma sala de espera de uma clínica. Ele estava acompanhado da sua mãe, que estava com um pouco de pressa porque logo ela iria ter que ir trabalhar. E aqui que a impaciência do Clarencio começa, porque ao lado dele tinha um pote cheio de doces. E isso era para as visitas, e aquele pote parecia que estava falando com ele. Pelo menos na imaginação do Clarencio era isso que estava acontecendo. E então a mãe dele acabou falando que ele até poderia comer, só que ele só poderia pegar um na saída. Isso se ele se comportasse. Você pode comer um só. Quando formos embora, sem se comportar. E isso eu achei um pouco de sacanagem, porque não custava nada ela dar um pra ele. Só que infelizmente pro Clarencio era o que tinha pra hoje. Até que nesse momento acabou aparecendo uma garotinha que no decorrer desse vídeo vai acabar sendo um problema. Isso porque ela acaba fazendo uma coisa pra provocar o Clarencio, porque enquanto a mãe dele não deixou ele comer um doce, a mãe dessa garotinha era de boa e deixou ela pegar um. Toma aqui, meu anjinho. E o que eu achei engraçado é que quando o Clarencio viu aquilo, ele tentou negociar com a sua mãe, mas sem sucesso. Então enquanto isso, a mãe do Clarencio acabou falando para ele tentar se distrair para passar o tempo. Então ele chegou a fazer muita coisa aleatória, inclusive ele comeu a planta da sala de espera. Não sei como esse senhor não falou nada, ou pelo menos não achou aquilo estranho. Só que depois que ele percebeu que não estava se distraindo tanto, mais uma vez ele acabou imaginando o doce falando com ele, como se ele estivesse tentando fazer o Clarencio fingir as regras da sua mãe, como se estivesse incentivando ele a pegar o doce escondido, sabe? Ô Clarencio, ô meu doce garoto. E foi exatamente o que ele tentou fazer, mas só que o Clarencio ele não tá em um filme, ele tá muito óbvio ali. E claro que a mãe dele acabou percebendo o que ele tava tentando fazer. Ela tava vendo da cadeira e claramente ela não deixou. E o pior de tudo é que esse tempo todo que ele tava ali, esse momento todo que parecia uma eternidade, na verdade só passou 5 minutos. E esse momento do Clarencio a gente até consegue se identificar um pouco. Quando a gente fica tentando esquecer as coisas por conta da ansiedade, o tempo parece passar muito devagar, não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas não tem jeito, né? Ele ia ter que ficar sentado ali. Ele até ficou um pouco elétrico por conta da impaciência, mas a mãe dele queria que ele ficasse quieto. Então depois ele fez o que sua mãe falou, porque caso contrário, ele acabaria não ganhando o doce no final. Então o Clarencio ele começou a brincar na imaginação dele, e ele começou a pensar em muita coisa aleatória, como se estivesse lá para distrair a mente. Uau, eu tô numa caverna sinistra dentro da minha cabeça, que legal! Até que ele teve uma brilhante ideia, que era se imaginar em um mundo de doces. E essa é uma estratégia até que bem eficaz, porque quando você tá perdido em pensamentos, você acaba não vendo o tempo passar. E dessa forma o Clarencio, ele tava se distraindo a mente e até se imaginando comendo um doce. O que de certa forma é até mais saudável se imaginar comendo do que comer mesmo, sabe? Até porque só imaginar não é prejudicial à saúde. Nessa hora até aparecem uns personagens criados por ele, tipo um cara que parece um sorvete. E ele fala pro Clarencio que tava ali pra ajudar ele a passar o tempo naquele lugar, porque no final ele seria recompensado com doce na vida real. Eu tô aqui pra te ajudar a passar o tempo aqui dentro, pra você ganhar doce lá fora. Então depois disso, meio que apareceu um monte de personagem falante no mundo do Clarencio, que eram tudo frutos da imaginação dele, que o Clarencio inclusive, ele não tinha ideia como ele ia brincar naquela situação, já que ele tava tentando aplicar lógica na mente dele, mas com o tempo ele acabou percebendo uma coisa, que no mundo imaginário ele pode fazer o que ele quiser, e isso foi exatamente o que o sorvete falou pra ele. Só que o engraçado é que depois que o Clarencio descobre que ele pode fazer o que quiser, ele acabou criando uma avó Viking pra ele, que eu achei muito engraçado. Que tal minha vovó fantasma viking? Vovó, é você!
A senhora tá linda. Só que enquanto isso, no mundo real, a mãe do Clarencio estava muito surpresa, porque ele estava realmente parado. Ele estava tão concentrado no mundo imaginário dele, que ele até esqueceu do mosquito enchendo o saco dele. Só que após isso, aconteceu uma coisa estranha, porque o Clarencio ele sentiu alguma coisa sendo jogada nele. E quando ele vai ver, basicamente é uma garotinha que tá jogando amendoim nele. Ela fica ali parecendo que tá tentando provocar o Clarencio. Antes, ela só queria se achar na frente dele, só que agora ela tá provocando ele diretamente. E o pior de tudo é que justamente nesse momento, a mãe dele foi chamada para ser atendida, o que deixou o Clarencio um pouco preocupado, porque ele ia ficar naquele lugar onde uma criança estava incomodando ele. Parecia que ele tinha um pouco de medo dela continuar enchendo a paciência dele, e ele não conseguia fazer nada a respeito disso. Mas no fim ela acabou sendo amigável com o Clarencio e sentou ao lado dele sendo uma pessoa normal. Pelo menos aparentemente, ela não fez nada de estranho. Então ela veio perguntar pro Clarencio se ele gosta tanto de doce, por que ele não vai comer um. Então o Clarencio acaba falando que ele não pode pegar agora e só vai pegar na saída, em que ele não pode falar muito com ela porque ele tem que se comportar, até porque a mãe dele falou naquela hora, né, pra ele ficar quieto e não ficar falando alto. Então é quando essa garota acabou perguntando se o Clarencio queria comer o doce dela. Escuta, por acaso você quer o meu doce? Sério? Que inclusive, a mãe dessa garota ao ver a filha dela conversando com o Clarencio, ela até pergunta se ele estava incomodando ela, mas a garotinha fala que não. O que eu achei legal da parte dela, porque até então a gente não sabia as intenções dela, mas vocês já vão entender o que eu quero dizer. O lance é que ela estava disposta a dividir com o Clarencio, mas isso não iria sair de graça. Primeiro porque ela estava com medo do doce acabar. Isso porque como tinha muita gente esperando para ser atendido, ela poderia acabar se ferrando se dividisse com ele. Então como tentativa de conseguir um doce, o Clarencio acaba fingindo ser um médico para tentar atender todo mundo. Então para ele fazer isso, ele acabou tentando distrair a atendente. Ele vai até a funcionária e acaba falando que o banheiro estava entupido. Socorro, socorro, socorro. O que foi? O banheiro, ele tá entupido. De novo! Minha receita é comer muito cereal e dar uma corridinha de vez em quando. Assim ele acabaria afastando ela para tentar dar alta para todo mundo. Só que mesmo depois que o Clarencio fez isso, o pessoal sabe que ele é só uma criança. Então nem levaram o que ele fez a sério, sabe? Apesar que apenas um velho foi embora. O lance é que isso que o Clarencio fez não foi o suficiente para a garotinha dar o doce para ele. Ela ainda queria mais alguns favores. Então continuando, ela pediu pro Clarencio ler uma história. E depois que ele fez isso, ela fez o Clarencio cantar para ela 2 vezes. Fez também ele fazer uma trança no cabelo dela e por fim correr com ela nas costas. Pronto, acabou. Só depois que o Clarencio fez tudo isso que ele ia receber a recompensa dele. Primeiro ela pediu permissão da mãe dela para pegar mais um doce. E até que a garotinha foi honesta, porque a princípio ela deu o doce pro Clarencio. Foi o doce mais difícil de conseguir que o Clarencio já tentou na vida, eu tenho certeza. Mas após fazer isso, a garota até pediu desculpas, porque ela não sabe o motivo que faz essas coisas, mas ela acaba fazendo. E quando o Clarencio ouviu isso, ele não entendeu nada, mas logo em seguida ele vai entender. Esse menino pegou o meu doce! Como é que é? Nessa hora, eu senti pena do Clarencio, porque ele caiu direitinho na armadilha da garota. Ele acabou ficando como alguém ruim, porque não só a mãe dela, mas até a atendente estava achando que ele era um garoto ruim. E pelo modo que a mãe da garota falou com o Clarencio, eu achei até que ela ia bater nele. Vai demorar tanto tempo pra você comer doce de novo que você vai até se esquecer do gosto! Inclusive, depois disso que aconteceu, a senhora atendente até iria tirar os doces. Só que como o Clarencio ele já estava com uma má fama, ele acabou discutindo com a senhora e tenta pegar o pote de doces, enquanto tava todo mundo ali encarando ele. Só que essa confusão de cada um puxando o pote de doces acabou quebrando. E o que eu achei engraçado é que eu pensei que o Clarencio ia acabar tomando uma bronca. Só que a mãe dele tava com pressa, o que acabou deixando o Clarencio sem doces. Só que como o pote tinha quebrado, né, no meio da sala, ele acabou se aproveitando. O lado bom é que apesar do Clarencio não ter ganhado o doce que ele tanto queria, a mãe dele acabou comprando um sorvete pra ele. Mas mesmo assim eu achei sacanagem ela não ter cumprido com a palavra dela. Até porque ele tava comportado e esperando e teria dado certo se não fosse aquela garotinha. E essa parte foi bem interessante porque ele fez amigos imaginários. Sem problemas, mãe. Não é, gente?
Ai, E esse episódio me deu pena do Clarence porque eu entendo ele um pouco. Ficar esperando em um lugar que a gente não tá a fim de ir parece que o tempo não passa. Além que foi sacanagem ele não ter ganhado o doce que a mãe dele tanto prometeu. Por mais que ele tenha ganhado um sorvete no final, mesmo assim eu não achei justo. O doce que ele pegou não conta, né? Até porque o pote quebrou no chão e ele só se aproveitou. E aquela garotinha também sabe que faz coisas erradas, só que mesmo assim ela faz. Aposto inclusive que ela é mimada por aquela mãe. Pelo menos isso que aconteceu com Clarence serve de lição para uma próxima vez. Mas me diga, você já passou por uma situação igual a do Clarence? De ficar em um lugar e parece que o tempo não passa? Me conta aqui nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais. Skynic Expansion Beats.